Olá e bom dia. Meu nome é Terry Lambert. Estou apresentando alguns estudos hoje que foram dados primeiramente no Fiji, em início de abril, onde o Ministério Ilhas do Mar realizou uma reunião anual, uma campal, e por causa do tempo nós não conseguimos fazer as gravações no Zoom. Então, os pensamentos que eu compartilhei durante aquela campal, eu estou gravando hoje para apresentar ao movimento para consideração. São apenas as minhas ideias, não são a posição do movimento, e eu quero convidá-los a discutir um pouco isso e a dar o vosso feedback. Então, vamos falar um pouco sobre a lei dominical, mas vamos iniciar com oração. Nosso amoroso Deus celestial, sabemos que os profetas olharam para esse tempo e desejaram viver esses dias. E, no entanto, estamos nós aqui e somos muito privilegiados. Também somos gratas e oramos pela tua orientação. Nos ajuda a entender as ferramentas que o Senhor nos dá e a sabedoria também para entender o tempo que vivemos e o que o amanhã nos reserva. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje vamos começar com uma breve revisão de Atos 27. Eu vou desenhar as linhas aqui no quadro branco. Atos 27 é uma parábola em duas partes. É uma história de dois navios que fazem duas viagens e que nos dão duas linhas. E entendemos que essa história em Atos 27 é uma parábola em duas partes. Então, quando a gente pensa em parábolas, quando a gente vai para Mateus 13, versículo 34 e 35, onde diz: todas essas coisas levou Jesus à multidão por meio de parábolas e lhes falou, e não lhes falou sem parábola. Então, Mateus 13 contém 8 parábolas e ilustra o reino dos céus. Mas as primeiras 7 são diferentes da última, da oitava, porque essa última é sobre ensinamentos do reino dos céus. Então, a gente entende esse reino dos céus como sendo esse movimento, e a parábola número 8 é como os ensinos desse movimento são ensinados. Então, Mateus 13, no versículo 52, diz: então ele lhes disse que todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, a gente sabe que os ensinamentos do movimento do reino dos céus vêm em duas partes, e essas duas partes elas formam um todo. São coisas novas e velhas. E quando olhamos para essas duas linhas, elas ilustram bem esse princípio. A primeira linha começa no tempo do fim, em 1989, e são as coisas novas. E o que acontece no tempo do fim? O livro de Daniel é revelado. Depois, na segunda linha, nós temos as coisas antigas. Temos o tempo do fim, onde o livro de Daniel é descelado, é aberto. E o que é antigo? É o capítulo 8 e 9 de Daniel. Então, somos instruídos a juntar esses dois capítulos de Daniel. Então, a gente não pode esquecer que o tempo do fim é revelação do livro de Daniel e que essa revelação nos leva até o final da linha. Então, Atos 27, temos coisas novas e velhas, que são de acordo com o princípio de Mateus 13, 52. E quando essas duas linhas elas são comparadas, nós vemos que elas representam a mesma coisa, as instituições dos Estados Unidos e o Adventismo. Temos um navio ou uma linha, o navio de Adramitio, que nos dá a imagem feia de um navio ruim. E o Adramitino significa permanecer na morte. Então, ele está morto. Teve a oportunidade de ganhar vida no tempo do fim, mas preferiu permanecer na sua condição. Essa linha nos leva de 1989 até o clamor da meia-noite, ou pânio, e depois nós vemos que a linha é progressiva e que leva até a lei dominical.
Depois nós chegamos à nossa segunda linha, o segundo navio, o navio de Alexandria, um protetor ou defensor do povo. E essa linha, ela nos leva de volta a 1798 e a história de como essas instituições foram criadas para proteger e defender o povo de Deus. Mas no meio da Guerra Civil, 1863, Nido, eles se desviam e nunca mais voltam a esse plano original. 1989, voltando à primeira linha, nós vemos que isso é uma repetição da parábola das 10 virgens e é a história dos sábios, onde Paulo diz às pessoas no navio que elas estão em perigo e que se continuarem nesse rumo que elas querem tomar, que as suas vidas estariam em perigo. As suas advertências, elas foram ignoradas em Cesareia e também foram ignoradas aqui no segundo navio em Lícia. Porque todos estão em 1989 e estão todos felizes. Há um vento do sul soprando e esses ventos do sul, eles sopram suavemente. São ventos suaves e não há mais nada que os restrinja. Mas eles também deveriam ter sido um aviso dos ventos do leste que soprariam depois. Eles deveriam ter esperado que o vento leste os seguisse. E nós entendemos esse vento, o Euroaquilão, sabendo que é a chegada do Islã radical na história. O vento leste, que é um vento tempestuoso nessa história. Então, esse vento leste atinge o barco e as tábuas elas começam a se soltar. As madeiras elas começam a tremer. E a ameaça é que o navio será inundado pela água. Então, o que vai impedir o navio de ser inundado? Sabemos que eles precisam sustentar esse navio e nós entendemos que isso seja linha sobre linha, que é a corda sobre corda. Então, fazer com que essas cordas segurem essas madeiras e que impeçam essa inundação, ou seja, é linha sobre linha. O que mantém as pessoas seguras são as linhas ou as cordas que impedem essa inundação. Então nós chegamos a Ráfia, onde Paulo recebe uma mensagem e começa um aviso para esse navio que ele vai naufragar. E depois na 14ª noite, à meia-noite, eles podem ver um naufrágio ou a costa que se torna mais visível na frente deles, que é Atos 27 e 27. Eu tenho um clamor da meia-noite aqui, mas poderia colocar meia-noite. E o que acontece à meia-noite? Há um clamor, onde eles estão clamando que o naufrágio está visivelmente diante deles, que o navio ou essas instituições iriam naufragar. E é nesse momento que os soldados eles cortam as linhas e onde essa inundação é inevitável. Então eles lançam as âncoras e começam a medir a proximidade da costa e sabem que estão se aproximando. Então vão esperar até o amanhecer, até que finalmente atinjam a costa e que aconteça esse naufrágio. Então entre o clamor da meia-noite e amanhã, ou naufrágio, quais são as informações importantes que Lucas nos vai revelar? Em Atos 27, 37, é-nos dito que há 276 almas nesse navio. E o que normalmente seria visto como informação aleatória vai abrir um universo para nós de conhecimento. Então vamos tirar 3 pessoas desse número, Paulo, Lucas e Aristarco, e ficamos com 273. 273 o quê? 273 levitas ou o segundo grupo no barco. Então, temos 2 grupos no barco e um grupo, os netineus, estão na praia. E esse segundo grupo, se vamos para Números 3, entendemos que no início da antiga Israel havia 273 levitas, um número muito pequeno para compor o número necessário. E depois que no final de Israel moderno, esse número seria completado. Então, 273 é o número que a gente designa para os levitas.
Então, essa é uma das coisas que nós fazemos com esse número e que nos dá informação sobre os levitas, mas continuamos a usar esse número como símbolo e vamos para 273 antes de Cristo, que é a história de Daniel 11, versículo 4, a dissolução do reino de Alexandre o Grande. O desmembramento da Grécia, onde Alexandre o Grande morre, e onde isso nos volta a levar para a complexidade dessa história e que nos vai dar mais informações sobre o nosso tempo. Então, 273 a.C., e eu vou traçar uma linha um pouco maior. O que acontece em 273 a.C.? Bom, nós registramos 275 a.C. como a Batalha de Benevento. Que é uma batalha que nós registramos como a Batalha de Panion. Então, nós também podemos ver ou registrar aqui a Batalha de Benevento em 275 a.C. Isso aqui é quando os romanos eles derrotam Pirro e os seus aliados e os expulsam da Itália. Então, a gente volta atrás à história de Pirro, onde a gente vê o desenvolvimento desses 4 generais com a derrota de Pirro. E sim, isso apenas preenche essa história do desmembramento da Grécia. Então, os romanos derrotam Pirro, expulsam-no da Itália e o mundo começa a prestar atenção em Roma. Essa data, ela marca a chegada de Roma ao cenário mundial. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vamos ler uma citação conhecida. O que lança Roma no cenário mundial é a Guerra de Pirro de 280 a 275 a.C. Gary Forsyth, em seu livro A Critical History of Early Rome, que é uma crítica histórica ao início de Roma, e diz o seguinte: a derrota de Pirro por Roma foi uma declaração clara para o resto do mundo mediterrâneo antigo, de que os romanos haviam chegado ao cenário mundial de guerras e políticas de poder. O reconhecimento desse fato não demorou a chegar. Em 273 a.C., rei Ptolomeu II, Filadelfo, do Egito, enviou embaixadores a Roma para estabelecer relações diplomáticas amigáveis com o vencedor da Itália. Os romanos retribuíram enviando seus próprios embaixadores ao Egito, que é o Q. Fábio Máximo Gurgis, o N. Fabius Pictor e Q. Augunius Gallus. Essa delegação ao Egito, no entanto, deve ter sido chefiada por Gurgis, que havia sido 2 vezes cônsul censor, triunvirato e talvez fosse o príncipe de Senatus na época da embaixada. A Guerra de Pirro finalmente chegou ao fim em 272 a.C., quando Tarento se rendeu a Roma e se juntou a muitos outros estados italianos para tornar aliado romano. Isso é o que o Gary Forsyth escreve nesse livro. Uma história crítica a Roma. Então, a gente sabe em 275 a.C. que Roma derrota Pirro e é expulso da Itália, e em 273 a.C., o Egito envia uma delegação a Roma, e depois em 272 a.C., Roma ela envia uma delegação ao Egito, onde nós sabemos que Pirro, o primeiro nós notamos na verdade a Batalha de Argos. Pirro morre.
E nós notamos a delegação que vai ao Egito, que é o Quintus Fabius Maximus, o Máximo Gurgis. Então, nós marcamos 275 a.C. como 2021, a Batalha de Benevento, a Batalha de Pânio também, e 275 a.C. Em estudos anteriores, a gente já viu que 273 é marcado por 24 de julho de 2022 e chamamos a isso o aumento de conhecimento. E o evento é o Dobbs versus a Organização de Saúde da Mulher. E eu esqueci o nome, perdão. Me deu um branco. Mas eu vou lembrar. Então, registramos essa revogação de Roe versus Wade. E depois nós descemos e registramos isso como uma lei dominical. E também observamos que Tarentum cai aqui em 272, onde Pirro é expulso da Península Italiana em 275, mas deixa um batalhão em Tarentum. E demora até 272 até que Tarentum caia e Roma tenha o controle total da península. Então, Roma vence e Ptolomeu II do Egito estabelece relações diplomáticas e amizade com Roma e depois Roma retribui o favor. Então, por que nós associamos esse nome aqui à lei dominical ou ao naufrágio? Nós pegamos nesses nomes aqui, Maximus Gurgis, como o máximo naufrágio ou inundação. Por que Gurgis significa inchar como um redemoinho ou engolir como uma inundação? Por que nós associamos esse dilúvio ou inundação à lei dominical? Porque sabemos que é a lei dominical, Daniel 11, versículo 41, onde ele entrará na terra gloriosa e muitos serão derrubados. Então, esse versículo em si não menciona um dilúvio, mas menciona que muitos serão destruídos ou derrubados. Então, assim, a gente junta essas duas coisas e entendemos que muitos serão derrubados por um dilúvio. Mas como é que a gente associa esse dilúvio à lei dominical? Há duas referências proféticas que eu gostaria de revisar rapidamente. Vamos ao capítulo 9 de Daniel e ao capítulo 12 de Apocalipse. E eu vou pegar a minha Bíblia. Ok. Então, uma revisão rápida de Daniel. Pelo que eu entendo, Daniel teve a sua primeira visão no capítulo 7. O capítulo 2 é Daniel no sonho de Nabucodonosor. Daniel 7 é a visão dos 4 reinos proféticos, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. E a pergunta que ele tem sobre essa visão é que ele quer entender a verdade sobre a quarta besta. Então é essa quarta besta que o intriga. Ele consegue entender o leão, o urso, pode entendê-los, consegue vê-los, mas é essa quarta besta que ele quer mais explicações. E isso é Daniel 7. E quando ele tem a visão de Daniel 8, e ele chega ao final de Daniel 8, é a conversa que Cristo tem com Gabriel sobre os dias. É o tempo que ele não entende. Então, ele quer entender o tempo e quer entender a verdade da quarta besta.
Então, no final de Daniel 8, por ele não entender, ele está doente. E o que isso representa? Representa o estado laodiceano. A razão pela qual ele não entende é o fato dele estar numa condição laodiceana. Sabemos que o capítulo de Isaías fala dessas doenças representadas por essa grande enfermidade, essa doença que vai da cabeça até os dedos dos pés. E Daniel faz parte desse corpo, como vimos em todos os outros. E o que ele faz para sair dessa condição? O que ele faz em Daniel capítulo 9? Não me digam que ele ora, porque sim, certamente ele ora, mas ele estuda, ele vai para os livros, no plural, livro de Jeremias, porque ele entende as 70 semanas, e ele vai para o Levítico e ele cita em sua oração. Então, uma vez que ele entende as 70 semanas, ele faz essa oração de Levítico 26 para tirá-lo dessa maldição e reconhece que ele é tão parte desse problema quanto todos os outros. Nós pecamos, fizemos maldades. Então, uma vez que eu tenho feito isso, Gabriel vem e lhe dá o aumento de conhecimento e a habilidade para entender. E o que ele quer entender? É essa quarta besta, esse 2.300 dias, essa profecia de tempo. Então, o que foi dado a Daniel é um ponto de partida. Se vocês estiverem no capítulo 9 de Daniel, vocês veem que o que Gabriel lhe dará a partir desse momento é uma ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, temos 457 a.C. E esse é o nosso ponto de partida. E nós estamos no versículo 25. Então, uma vez que eu tenho esse ponto de partida, ele pode saber essas 70 semanas. E essas 70 semanas o levam ao ano 34 depois de Cristo. Então, eu estou apenas examinando essas informações que Gabriel dá a Daniel. Então, 34 depois de Cristo são essas 70 semanas. No versículo 25 diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas. Ou seja, são 69 semanas que nos leva ao ano 27 depois de Cristo, que são as 69 semanas que nos dá uma semana até o fim. As ruas serão reedificadas e o muro, mesmo em tempos difíceis. Então, isso nos leva aos 7 anos. Ou seja, ao nosso 7 e o nosso 62. 7 é o caminho, a rua e o muro sendo concluídos. E o 62 é o restante que nos levará aos 69, como é dito lá no versículo 26. E depois de 23 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. Portanto, a palavra-chave aí é depois dessas 72 semanas. É depois dessas 62 semanas que o Messias será cortado. Portanto, sabemos que depois disso ele será eliminado. Mas ainda não sabemos exatamente quando. E o povo do príncipe que há de vir a cidade e o santuário. E quem é o príncipe? Esse príncipe é Tito. E quem são as pessoas? É o exército dele que vem e destrói a cidade e o santuário no ano 70. Depois temos o fim de Roma pagã destruindo a cidade e o santuário, e que virá como um dilúvio, e que a gente resiste como 538. E esse é o dilúvio. E depois diz, e até o fim da guerra, as desolações são determinadas. Então, há desolações no final da guerra, o fim da guerra em 1798, e vemos essas desolações.
Então, essa história ela se repete no versículo 27. E ele confirmará a aliança com muitos durante uma semana. Então, aqui temos a nossa uma semana, os nossos 7 anos. E na metade da semana ele vai cessar o sacrifício e a oblação. Então, na metade da semana é 31. Isso é depois do 27, quando o Messias é cortado, que é 31. E por causa do derramamento de abominações, ele a tornará desolada. Então, quais são essas abominações que farão com que a cidade e o santuário sejam desolados? Essa continuação dos sacrifícios no templo em Jerusalém após a morte do Messias. Então, isso tudo deveria ter terminado em 31, depois de Cristo, que é o tipo e o antitipo. Mas depois de Cristo sendo rejeitado, isso continua. Então, por causa dessas abominações, Roma e os exércitos destruirão a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo. São as consequências da continuação da obra no santuário e a eliminação, ou o Messias sendo cortado. Então, essas são as abominações da disseminação de abominações, onde os exércitos abomináveis de Roma eles trarão punição sobre Jerusalém e suas abominações até a consumação. Então, Roma e seus exércitos vão continuar a desolar até mesmo a consumação. E o que é consumação? O que significa consumar algo? Você consuma um casamento quando marido e mulher, ou dois parceiros, parceiras, essas duas pessoas dormem uma com a outra. Então, a consumação aqui é o dilúvio de 538. É a Roma pagã fazendo o seu trabalho com os seus exércitos abomináveis até 538. Essa consumação é o que nós entendemos como igreja e Estado. É esse casamento. E esse determinado será derramado sobre o desolado. Uma referência de imagem é muito mais fácil para mim. E diz... E o determinado será derramado sobre o desolador. Então, basicamente, o que vai, volta. Portanto, o poder desolador é desolado. Então, qual é esse poder desolador aqui? É o papado, e ele é desolado em 1798. Então, novamente, nós vemos desolações no final. Então, o que nós queremos observar aqui é que há um dilúvio aqui em 538. Também é conhecido como uma consumação, uma união de igreja e Estado. Agora, 538, nós sabemos que em 533, Justiniano decreta que o Papa de Roma é o chefe de todas as igrejas e o corretor dos hereges. Então, é dado a esse Papa de Roma autoridade. E ela foi dada, já tinha poder, mas em 538 o que Justiniano vai fazer no concílio de Orleans é reafirmar a lei dominical de Constantino. Ou seja, essa lei dominical de Constantino era 321 e é reafirmada aqui em 538, onde a gente pode marcar uma lei dominical. E basicamente é a lei dominical de Constantino com algumas emendas que permitem viajar, cozinhar e limpar no domingo. Mas essencialmente ainda é uma lei dominical. Então, o que isso marca é a transição do Império Romano. Então, esse Império Romano pagão para esse Império Romano sacro.
Outro nome que os teólogos usam é Césaropapismo. Césaropapismo. E a pessoa no centro disso, na verdade, nem é o Papa, é Justiniano. Justiniano fez muito com as leis romanas, e agora ele vai usar essas leis romanas para impor e perseguir aqueles que não concordam com a sua teologia. Então isso marca o momento em que Justiniano deixa de ser apenas um chefe de Estado e passa a ser visto como um teólogo. E, na verdade, ele vai estudar e escrever artigos sobre a natureza de Cristo e coisas desse gênero. Então, 538 não só marca uma mudança no reino, mas também uma mudança no rei. E o rei é Justiniano. Então, essa inundação aqui é o dilúvio de leis que inclui a lei dominical. E sim, essa combinação de igreja e Estado. E é isso que vai varrer a igreja de Deus, a menos que ela fuja para o deserto. Então ela vai fugir para o deserto aqui, por segurança, vai se esconder. Então vamos para o capítulo 12 de Romanos. Na verdade não é Romanos, é Apocalipse 12, capítulo 12. Então, Apocalipse 12 é a história da igreja cristã e começa com o símbolo de uma mulher. Agora, a gente entende que esses símbolos não são muito ideais. Eles são símbolos patriarcais. E há uma razão pela qual a igreja é representada por uma mulher. Ela é é o elo mais fraco. Ela não tem o poder do Estado. A gente vai falar da igreja aqui e não da mulher. Então, a igreja aqui, ela é representada com os pés sob a lua e o sol atrás da sua cabeça. E a igreja vai ter um bebê, e esse bebê é Cristo menino. É o nascimento de Cristo, onde a criança é arrebatada para o céu, e o poder do dragão, o poder romano, o poder que Daniel queria entender, agora vai perseguir a igreja. Ele queria matar o menino homem, queria matar o Cristo, mas o Cristo escapou. O Cristo foi para o céu, não pode mais tocar em Cristo, então ele tem que se concentrar na igreja. E a igreja ela vai para o deserto 1260 anos. Nós vamos até o final desses 1260 anos. Então vamos para o versículo 15. E a serpente lançou da sua boca água como um rio, para fazer com que a igreja fosse arrebatada pelo rio, por essa inundação. Então, essa serpente agora, ela mudou de forma. Nós entendemos que em sentido primário, a serpente ou o dragão representa Satanás, mas em sentido secundário, ela representa Roma pagã. Roma pagã que também vai fazer a transição de Roma pagã para Roma papal, onde no final dos 1260 anos, e temos aqui a Roma papal, ela vai lançar da sua boca água como um dilúvio. Isso aqui é o final dos 1260 anos. Então eu vou escrever aqui dilúvio. E qual é o objetivo desse dilúvio? É expulsar a igreja e destruí-la. Lembre-se que a igreja ela estava escondida. Então, o que é esse dilúvio no final do período dos 1260? Se a gente ler Uriah Smith e Haskell, eles vão dizer que a terra que protege a igreja aqui, a terra no versículo 16 é a terra que ajuda a igreja. Ou seja, essa terra que ajuda a igreja é a reforma. Mas Jones diz que para entender essa terra, a gente precisa ir para o capítulo 13 de Apocalipse. E o que é a terra em Apocalipse 13? São os Estados Unidos. Então, nós vamos concordar com o Jones, que ele vai dizer que a terra são os Estados Unidos. E que a igreja tem que sair do velho mundo para um mundo novo, onde ela precisa fugir e para um outro continente onde ela possa ter liberdade e religião para sobreviver.
Então, qual foi o dilúvio que o papado vai usar para tentar destruir a igreja? É a Contra-Reforma. Estamos todos familiarizados com a Reforma. A igreja, o papado foi responsabilizado pela corrupção e seus erros. Mas com essa Contra-Reforma, o que o papado vai tentar fazer é agir de acordo com essas acusações. Então, eles realmente aceitam muitas coisas e eles querem fazer uma limpeza em suas ações. Então, eles têm o Concílio de Trento, que se estende por muitos anos, que eu acho que são 3 concílios, nos quais eles tentam limpar as corrupções. Eles acabam, por exemplo, com as indulgências que Lutério não gostava. Eles decidem abrir seminários onde todos os padres aprendem a mesma coisa. Eles tentam limpar as corrupções monetárias e todas essas coisas que estavam acontecendo na igreja. Mas no que diz respeito à doutrina, eles queriam se manter firmes na sua doutrina. Eles não vão desistir dessas crenças. E para eles fazerem isso, mais uma vez, eles se envolvem com a educação. Eles abrem escolas e colocam professores nessas escolas que já existiam. Então, eles vão inundar o sistema escolar da Europa com ensinamentos que vão reforçar as suas crenças. E essa é a inundação que colocaria a igreja nos ensinamentos, uma inundação de metodologias. Eles tinham que neutralizar o que a reforma estava dizendo sobre eles. Porque havia muitas pessoas antes dos adventistas que entendiam os 1260 dias e 1798, que indicavam ou apontavam que o que estava na profecia bíblica iria acontecer. Então, esses ensinamentos eles já existiam antes da existência dos adventistas. Portanto, a gente vê métodos como o futurismo, que coloca a profecia no futuro, o preterismo, que diz que tudo aconteceu no passado, e também o espiritualismo. Os ensinamentos de Inácio Loyola, e simplesmente você deveria se esquecer da profecia. Tudo que a gente precisa é um relacionamento. E é isso que a gente ouve hoje em dia na igreja. É isso que a igreja ensina. Não se preocupem com a profecia. Então, vocês só precisam do relacionamento com Deus. E nada mais. Isso não é nada novo. Então, esses são os ensinamentos destinados a destruir a igreja de Deus no deserto. Esse é o dilúvio no final dos 1260, onde nós vemos o dilúvio no início, que envolveu leis, mas também doutrina e ensinamentos, que nós vemos desse dilúvio de ensinamentos e informações no final dessa década de 1260. Mas nós sabemos que são as linhas que nos mantêm seguros de qualquer inundação. São as linhas e é o cingimento desse navio que impede a inundação, que derruba o povo de Deus. Então, são essa pequena olhada nas inundações que nós recebemos de Daniel e Apocalipse. Então, 538, como disse um teólogo, é metamorfose de Justiniano, de chefe de gabinete para teólogo. O chefe de Estado para teólogo, ou essa transição de Império Romano pagão para Império Romano sacro. Então, vamos falar um pouco mais sobre César. Combinação do poder social e político do governo secular com o poder religioso. Então, o máximo Gurgis, o dilúvio máximo. Vamos dar uma olhada ao seu nome completo. Para entender o seu nome completo, nós precisamos entender a nomenclatura romana, como os romanos usavam os nomes, como eles faziam os seus nomes.
Então, vamos escrever aqui o nome completo. Então, é o Q. E esse Q significa quintos. Depois também temos Fábios, Máximos, Gurgis. Na nomenclatura romana, Quintus é o pré-nome. O que significa que é o primeiro nome, o nome pessoal. Fábios é o seu nome, que nós diríamos que é um sobrenome. Máximo Gurgis é o cognome. Poderíamos chamar a isso um apelido, mas às vezes é porque um apelido é um nome descritivo. Então pode ser uma descrição da família. Eu vou explicar isso melhor. Então, pré-nome, primeiro nome, ou o nome que lhe é dado. Então, nome próprio, nome pessoal. Eu vou escrever aqui que é a nomenclatura romana. Então, nós entendemos Máximo Gurgis, Dilúvio Máximo. Ele recebeu esse nome porque na sua juventude foi dito que ele teve uma juventude desolada, onde ele tinha hábitos glutões, em que consumia todo o luxo que ele encontrava. No entanto, quando iniciou sua carreira pública, ele deixou de lado essas coisas na sua juventude e seu estilo de vida indulgente e cultivou uma atitude mais sombria, é o que diz a história. Então, ele recebeu esse nome de Máximo Gurgis devido à maneira que ele se comportava quando era jovem. Então, como eu disse, é um apelido, mas também pode identificar um ramo específico de uma família. Então, Fábios é o seu nomen, ou sobrenome. Agora, esse nomen é a parte mais importante do seu nome. É o nome do seu clã. Distinguia a que grupo amplo ele pertencia. Então, se olharmos, por exemplo, o nome de Júlio César, o nome completo era Gaius Júlio César. Ou seja, o seu pré-nome, seu primeiro nome era Gaius. O seu sobrenome, o nome do seu clã ou tribo, ou às vezes que eles chamavam de gens, pode ser um clã, uma tribo, e a sua clã ou tribo era Julie. E César era um cognome. Vamos falar disso mais tarde. Então, o seu nome era realmente a parte mais importante do nome. Os Júlio César, traçaram as suas origens até as origens de Roma, alegando descendência de Vênus. E isso simboliza o poder do seu nome. Então, tal como o Júlio César, ele nasceu pobre, mas isso não importava porque ele fazia parte do clã Julie. Isso significava alguma coisa. Seu nome daria autoridade. Tratava-se de quem era a sua família. Então, não se tratava apenas de quem você é, mas de quem você era. Você era Julie ou um Fábio. Tudo que você fazia acrescentava ou diminuía em seu nome.
Portanto, a gente sabe o que significa Máximo Gustis, mas o que significa Fábio? Significa fava, faba ou fava, ou como nós entendemos, ou pelo menos como eu o chamo, é feijão fava. Fábios, produtor de feijão. Mas a fava, são esses feijões maiores. Os feijões favas são conhecidos como grande parte do mundo como favas e são das mais antigas culturas domesticadas. Globalmente, é a terceira leguminosa mais importante para a alimentação animal. E atualmente, 58 países produzem esse feijão em larga escala, porque a fava é uma das culturas de melhor desempenho em cenários de aquecimento global e mudança climática, devido à sua capacidade única de sobressair em quase todos os tipos de condições climáticas, juntamente com a forma de se adaptar a vários ambientes. E na Grécia e na Roma antigas, os feijões eram usados em votações. Feijão branco usado para votar sim e o feijão preto para votar não. Então, se eu disser Pitágoras, talvez vocês o conheçam, se lembrarem da matemática do ensino fundamental. Pitágoras foi um famoso matemático e filósofo grego e também um líder de culto muito estranho, uma pessoa muito estranha. Pitágoras liderava um culto e os seus discípulos foram instruídos a se abster de feijão. Então, eles não podiam comer feijão. E Aristóteles nos diz que a razão disso é que se tratava de um protesto político contra a democracia. Pitágoras não gostava da democracia e os pitagóricos acreditavam na oligarquia. Ou seja, como protesto político, eles não comiam feijão. Os feijões estavam muito ligados à votação e à democracia. E por causa do seu formato, também se acreditava que eles representavam as almas dos mortos. Então, algumas pessoas não comiam essas favas porque achavam que estavam comendo as almas das pessoas mortas. Tradicionalmente, elas são plantadas no dia 2 de novembro, no hemisfério norte. Ou seja, 1º de novembro, no catolicismo, novembro é um mês de oração. Começa 1º de novembro, como os dias de Todos os Santos, onde você reza por todos os mortos no céu. 2 de novembro é o dia dos finados, onde se reza por todos os mortos no purgatório. Então, lembre-se, se pensarmos no terremoto de Lisboa, todas as pessoas vão à igreja no 1 de novembro, porque é o dia de Todos os Santos. Então, tal como aqui na Austrália, no hemisfério sul, no dia de São Patrício, você vai e planta ervilhas de cheiro. É apenas uma tradição. No hemisfério norte, 2 de novembro, é o mês da oração para o catolicismo, e o dia 2 de novembro é o dia de finados. Isso é apenas uma questão de interesse, não estou tentando dizer nada mais do que isso. Então, feijões fava, votação, eleições. Isso não é novidade. O clamor da meia-noite foi dado pela primeira vez em 2018 no Arkansas, depois foi repetido no mês seguinte na França, ou 2 meses depois. E durante essa campal na França, houveram 2 sessões de perguntas e respostas. Na primeira sessão de perguntas e respostas, houve uma primeira pergunta a respeito de Fábio Máximo Gustis, perguntando: e quanto a Fábios, por que a ênfase estava em Máximos Gustis? E a resposta da Anciates foi: não sei, tenho certeza que é importante, mas não sei. Depois, no final dessa campal, uma segunda pergunta surgiu novamente e disseram: e Fábios? E a Anciates diz: são favas, e elas estão conectadas à votação. Então, só para constar, eu estou compartilhando com vocês hoje como apenas mais um membro do movimento. Eu não tenho uma porta dos fundos na mente da Anciates. A gente não fala sobre essas coisas, mas eu lembro dela ter dito que havia uma conexão entre Fábios e a votação em 2018. Então, esses pensamentos, eles ficaram comigo e agora eu estou compartilhando como se desenvolveram ao longo do tempo. Então, Fábios
que é favas, votações, eleições. E eu quero voltar a um estudo que eu compartilhei em 2021 sobre votação. E eu modifiquei um pouco por causa de como as coisas mudaram e eu queria encurtá-lo um pouco. Embora você nunca saberia, eu vou compartilhar a minha tela. Então, nós teremos um pouco de história sobre o direito do voto, especialmente nos Estados Unidos. Porque nós queremos saber a verdade sobre a quarta besta e queremos entender o tempo. Portanto, isso está relacionado com isso. O direito do voto nos Estados Unidos, que tem sido uma questão moral e política ao longo da história. Então, nós vamos falar sobre direitos de voto. Mas antes de mais nada, vamos olhar aqui para o quadro. Essa linha reúne dois pensamentos, a linha de progressão e a linha de restauração. Então vamos começar a falar sobre direitos em geral. A linha de progressão nos dá uma história externa. A linha de restauração, ela nos dá a história interna. Então, nós comparamos dois pensamentos em uma única linha. Então, a gente consegue ver o alfa e o ômega de Israel antiga e moderna e como os modos de comunicação se desenvolveram e avançaram, desde a linguagem escrita e esculpida em pedra até a rede mundial de computadores. Então, essa é a linha de progressão. Nós marcamos a invenção ou a criação da prensa de impressão durante os anos 1260 como um grande avanço. E a gente também consegue ver nessa linha a linha da restauração. Então, essa linha da restauração é a história interna e a linha de progressão, os modos de comunicação, é a história externa. Então, essa linha de restauração também é progressiva, a progressão da humanidade, do Éden ao Éden. E tem uma estrutura quiasmática. E o ponto de virada ocorre em meados de 1260. Então, com a linha de progressão, nós notamos um grande pulo, um grande salto para 1440 com a prensa. Mas eu queria sugerir que o ponto de virada na linha de restauração não é a imprensa, essa impressão, mas é a Carta Magna de 1215, 225 anos antes do início dos direitos humanos. Essa Carta Magna é o início dos ideais democráticos. Então, aqui está uma foto das 4 cópias restantes da Magna Carta que eu consegui tirar em 2012, onde eu estava visitando o sul da Inglaterra e essa cópia está na Catedral de Salisbury, no sul da Inglaterra. Na verdade, foi no dia anterior ao meu primeiro encontro com o ancião Parminder, onde nós estávamos viajando naquela região. Então, o nome completo era Magna Carta Libertatum, que em latim significa Grande Carta das Liberdades, mas ficou conhecida simplesmente como Magna Carta ou Grande Carta, que é um dos documentos mais importantes da história, que foi escrita em 1215 para resolver uma intensa disputa política entre o rei João da Inglaterra e um grupo de barões que estavam desafiando o direito absoluto do rei João de governar. Esses barões ingleses, eles eram nobres e enfrentaram o rei João e exigiram que a sua autoridade estivesse dentro do Estado de Direito. Isso significava que ele não poderia punir seus súditos injustamente ou agir arbitrariamente fora da lei. E esse rei João, ele assinou a carta com relutância para manter o poder. Os termos da carta foram negociados em um período de 3 dias. Quando chegaram a um acordo, a 15 de junho de 1215, o documento foi assinado pelo rei e pelos barões de Runnymede.
e nos arredores de Londres. Então, ele estabeleceu o princípio de que todos estão sujeitos à lei, até mesmo o rei, e garante os direitos dos indivíduos, o direito à justiça e o direito a um julgamento justo. E é um documento muito importante porque marca a primeira vez que o povo inglês se mobilizou para alimentar o poder do rei e fazer valer seus direitos. Ou seja, consequentemente, essa Carta Magna é vista como uma base de direitos humanos. Então, aqui estão esses 4 princípios fundamentais. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o monarca. Ninguém pode ser detido sem motivo ou prova. Todos têm direito a ser julgado por um júri. Uma viúva não pode ser forçada a casar e abrir mão da sua propriedade. Esse é, na verdade, o primeiro passo importante dos direitos das mulheres, sendo que as mulheres... algumas mulheres eram muito ricas, não todas as mulheres. Assim, então, em cerca de uma semana, ela foi realmente anulada, revisada, e ela foi expurgada do seu conteúdo mais radical, mas os conceitos primitivos se tornaram o início do Estado de Direito. Então, obviamente, não era um documento que protegia o direito dos ingleses de classe média. Ele protegia os barões ingleses e as viúvas ricas. Mas os conceitos de direitos individuais e as limitações do poder governamental, elas tinham crescido e elas começaram a amadurecer. Então, a Magna Carta ela foi semente desses poderosos conceitos de liberdade e o governo constitucionalmente limitado. No século XVII e XVIII, aqueles que defendiam essas reformas e maiores direitos de proteção aos individuais usavam essa Magna Carta como base, que eram ideias que estão no centro da Declaração da Independência e da Constituição dos Estados Unidos. Então vamos descer mais 500 anos e nós estaremos na época do Iluminismo. O Iluminismo que durou uns bons 130 anos e tem 3 estágios, também que é conhecido como a Era da Razão. Foi um movimento intelectual e cultural do século XVIII que enfatizou a razão e detrimento da superstição e ciência em detrimento da fé cega. Usando o poder da imprensa, pensadores de iluminismo como John Locke, Isaac Newton, o Voltaire, eles começaram a questionar o conhecimento aceito e disseminaram novas ideias sobre abertura, investigação e tolerância religiosa em toda a Europa e nas Américas. E muitos consideraram o iluminismo como um ponto de virada na civilização ocidental e uma era de luz substituindo essa escuridão. Então, essa ideia principal desses filósofos do iluminismo era a liberdade e os direitos no governo e na religião. Aqui estão 4 filósofos importantes. John Locke, que foi o mais influente e que estabeleceu os princípios nos quais se baseia a democracia representativa moderna, ou seja, direitos inalienáveis de vida, liberdade e propriedade. Inalienáveis significa que não podem ser transferidos para outra pessoa. Você não pode doá-los e ninguém pode tirá-los ou negá-los de você. Elas são inatas. Charles Montesquieu, que falou da separação dos poderes do governo, e foi ele que nos deu os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. O Jean-Jacques Rousseau, que é famoso por revisar o contrato social. John Locke, que falou sobre o contrato social. Então, esse contrato social, que significa que apesar das pessoas terem direitos inalienáveis, elas precisavam sacrificar parte da sua liberdade em troca de proteção governamental de suas vidas, liberdade e propriedade. E o Locke chamou esse acordo entre o povo e o governo de contrato social. Se um governo privasse o povo dos seus direitos ao abusar da sua autoridade, o contrato era quebrado e o povo não estava mais vinculado aos seus termos. Agora, para Locke, retirar o consentimento significava substituir um monarca por outro. Ou seja, para Locke, se o contrato fosse quebrado, você simplesmente se livra de um rei e coloca outro. Mas Jean-Jacques Rousseau, ele argumentou contra isso.
onde ele diz que os monarcas não tinham poderes divinos para fazer leis, mas que somente a vontade geral do povo tinha o direito de legislar. Somente sobre a vontade geral pode-se dizer que as pessoas obedecem apenas a si mesmas e, portanto, são livres. Então, ele falou de igualdade em uma sociedade que não pode existir sob um rei. Não é possível ter um contrato social com um rei. Então, foi assim que ele revisou e aprimorou essa ideia de contrato social. O Voltaire falou sobre a reforma social, separação entre igreja e Estado e liberdade de expressão. E por mais progressistas que fossem esses pensadores do iluminismo, por exemplo, o Voltaire desconfiava da democracia. Ou seja, eles eram progressistas, mas somente até um certo ponto. Voltaire acreditava que a pessoa comum não era capaz de tomar decisões adequadas. Mas esses pensamentos do iluminismo tiveram um efeito profundo nas revoluções francesa e americana e nos governos democráticos que elas produziam. Então, essas duas revoluções, a francesa e a americana, se baseavam fundamentalmente nas ideias do iluminismo. Então, nós vamos falar sobre a Revolução Americana, que foi uma luta política e militar épica, que foi travada em 1775 e 1783, quando 13 das colônias norte-americanas da Grã-Bretanha rejeitaram seu domínio imperial. Não se pode ter um contrato social com um rei. Os protestos eles começaram em oposição aos impostos cobrados sem representação colonial pela monarquia e pelo parlamento britânicos. Então, nós descemos e chegamos a 19 de abril de 1775, que é a Batalha de Lexington e Concord, que é o tiro ouvido em todo o mundo. Esse tiro que deu início ao conflito armado entre a Grã-Bretanha e as 13 colônias, no qual foram registradas 273 mortes de britânicos. E nós marcamos esse fato como um marco na história. Naquela época, os americanos alegavam que buscavam apenas seus direitos dentro do Império Britânico. E naquela época, poucos colonos eles desejavam conscientemente se separar da Grã-Bretanha. Só que à medida que a Revolução continuou, nos 12 meses seguintes, a maioria dos americanos eles passaram a acreditar que cada vez mais que deveriam garantir seus direitos fora do Império. E esse é o pensamento básico de Jean-Jacques Rousseau. O contrato social havia sido quebrado e quando qualquer governo usurpa o poder do povo, os cidadãos não são mais obrigados a obedecer, como também são obrigados a se rebelar. Ou seja, 12 meses depois disso, ou mais de 12 meses depois dessa batalha, os Estados Unidos eles se declararam independentes. Portanto, essa declaração de independência ela não foi votada, não foi juridicamente vinculativa. 56 pessoas assinaram e é um documento poderoso. O Abraham Lincoln ele chamou de repreensão e pedras de tropeço para a tirania e opressão. E um dos propósitos originais era explicar o direito dos colonos à revolução e persuadir as 13 colônias sobre a necessidade de se revoltarem. Outras palavras, eles precisavam declarar as suas causas que impeliram a separação. Apenas citando. O Congresso precisava provar a legitimidade de sua causa porque havia justificado a nação mais poderosa do mundo. Então, se declarou independente e nessa declaração não há nenhum pensamento novo. O James Madison disse que o objetivo dessa declaração era afirmar a verdade e não descobrir a verdade. Portanto, nessa declaração, a gente lê um pequeno trecho que diz: consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca de felicidade. Que para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes de consentimento dos governados. Então, com isso a gente reconhece aí o pensamento de Locke, onde Locke diz liberdade e propriedade, a declaração de independência,
ou Thomas Jefferson, que dizia vida, liberdade e busca de felicidade. E por que é busca de felicidade? É obter propriedade, é ter a liberdade de possuir coisas. O texto diz que os governos são instituídos entre os homens, e eles se referem a homens mesmo, derivando seus poderes justos do consentimento do governo. Consentimento aqui é fundamental para o contrato social. É uma condição exigida por muitos como requisito para um governo legítimo. Portanto, os governadores precisam dar o seu consentimento. A autoridade de um governo deve depender do consentimento do povo, expresso pelos votos nas eleições. Ou seja, a única maneira de que do povo consentir é votando em uma eleição. Mas como é que os americanos consentiram em ser governados? Quem deve votar? Como eles deveriam votar? Os fundadores realmente se preocupavam com essas questões. Se perguntavam sobre o direito das minorias. E, em sua época, isso significava preocupar-se com os direitos dos proprietários de imóveis, com a possibilidade de serem invadidos pelos votos daqueles que não possuíam terras. E James Madison, ele descreve o problema da seguinte forma: o direito de sufrágio é um artigo fundamental nas constituições republicanas. E o que é sufrágio? É votar, votação. Sua regulamentação é, ao mesmo tempo, uma tarefa de peculiar delicadeza. Permita que o direito de voto seja concedido exclusivamente aos proprietários de imóveis e os direitos das pessoas poderão ser oprimidos. Estenda-o igualmente a todos e os direitos dos proprietários podem ser anulados por uma maioria sem propriedade. Então ele diz, vocês estão vendo o problema? Eles realmente começam a lutar com esse problema de a quem dar o voto ou esse direito de voto. E ele podia ver os problemas em ambos os sentidos. Aqui temos o John Adams. Estamos em 1787. Aqui temos John Adams em 1787. Se a maioria controlasse todos os ramos do governo, as dívidas seriam abolidas primeiro, os impostos seriam aplicados pesadamente sobre os ricos e não sobre os outros, e por fim, uma visão totalmente igualitária de tudo seria exigida e votada. Então, qual é o problema? Você acabaria tendo igualdade. Na verdade, isso é o que estava acontecendo nos estados, os estados separados, esses 3 estados, antes ou durante esses congressos continentais. É que os estados estavam implementando ideias populistas. Eles estavam taxando os ricos e abolindo dívidas. Sim, eles estavam ouvindo a voz do povo e, na verdade, isso não foi feito com muita sabedoria e acabaria numa crise financeira. Então, os fundadores realmente lutaram com essa ideia de como podemos proteger o direito das minorias e ainda assim ter o governo da maioria. E essa é a tensão que existe na democracia desde o início. Então, quando a gente pensa na democracia original, como era na Grécia, havia o governo da multidão, que acabou sendo um desastre. Então, era necessário haver controles e um equilíbrio para proteger as minorias do domínio da multidão. Então, vamos dar uma olhada na história do direito do voto nos Estados Unidos, porque foi um caminho longo e difícil, e a gente vai examinar alguns documentos básicos. Então, aqui está a Constituição dos Estados Unidos, de 4 de março de 1789. Na época da fundação, quando a Constituição foi escrita, pouquíssimas pessoas tinham o direito de votar. Durante quase o primeiro século da sua existência, somente homens brancos com mais de 21 anos, em muitos estados, somente homens brancos proprietários de terras com mais de 21 anos podiam votar. Então, você tinha que ser branco, isso é racismo.
Você tinha que ser homem, isso é sexismo, e você tinha que ter propriedade, era preciso ser proprietário, o que era econômico ou classista. Ou seja, a maioria das pessoas ela não era representada. De fato, na primeira eleição, a eleição que elegeu George Washington, apenas 6% da população estava apta a votar naquela eleição. E, na verdade, ainda menos do que isso, quando a gente pensa que eles tiveram que passar pelo colégio eleitoral. Ou seja, na Constituição não há direito de voto. A Constituição garante muitos direitos, inclusive o direito à liberdade de expressão e à liberdade de religião. Mas, como existia em 1788, foi ratificada em 1789, e como existe hoje em 2024, com suas 27 emendas, ainda não contém um direito expresso de voto. Mas, embora não contenha essa garantia, ela fala muito sobre o voto, com a palavra voto aparecendo mais de 40 vezes. Então, onde é que isso deixa o direito do voto? Será que os pais fundadores esqueceram de escrever sobre isso? Esqueceram que as pessoas teriam o direito de votar? Pode parecer assim, mas tal como eu disse, eles estavam realmente lutando com isso. Então, por que isso acabou não sendo incluído na Constituição? Em primeiro lugar, haverá uma batalha para ratificar essa Constituição. Ela precisa ser aprovada pelos estados e, naquela época, havia dois campos diferentes, os federalistas e os antifederalistas. Então, os federalistas eram a favor da união dos estados e da criação de um governo federal, e havia os antifederistas que queriam manter os estados separados. Então, os antifederalistas eles se opunham à adoção da Constituição dos Estados Unidos. Os antifederalistas eles exigiam que o poder de voto permanecesse em grande parte com o Estado e não com o governo federal. Então, não se pode realmente dizer que a Constituição se comprometeu com essa questão. Eles não se comprometeram ou não fizeram uma concessão. Na verdade, eles apenas cederam. Eles simplesmente disseram ok e deram aos estados o poder de administrar eleições. Mas também deram ao Congresso o direito de intervir se fosse necessário. Então, se a gente vai para artigo 1 da secção 4 sobre eleições, os horários, os locais e a forma de realização das eleições para senadores e representantes serão prescritos em cada estado pela respectiva legislatura. Mas o Congresso pode, a qualquer momento, por lei, fazer ou alterar tais regulamentos, exceto quanto aos locais de escolha dos senadores. Ou seja, a Constituição, ela fez uma concessão com a questão, ou concedeu aos estados o poder de gerenciar as eleições, mas também permitiu que o Congresso intervisse se necessário. Então, essa é uma das poucas concessões que tiveram que ser feitas para que a Constituição pudesse ser ratificada. A segunda razão pela qual o direito do voto não está na Constituição é que eles nunca pensaram que os estados negariam o direito de voto aos seus cidadãos, porque isso seria a negação de uma forma republicana de governo. E é por isso que essa cláusula de garantia está aqui. Isso abre a porta à intervenção federal caso os estados façam isso. Mas eles nunca acreditaram que um estado ousaria negar aos seus cidadãos o direito de votar, porque os fundadores eles consideravam o voto, pelo menos para homens brancos, tão importante para a própria ideia dos Estados Unidos, que eles simplesmente não acreditavam que os estados fariam isso. Infelizmente, o fato de deixar o controle das eleições a cargos de cada estado levou a muitas práticas injustas de votação nos Estados Unidos. Ou seja, no início os homens brancos com propriedades eram os únicos americanos que tinham permissão de votar, e por fim os que não eram proprietários de imóveis também foram autorizados a votar. Depois, por volta de 1860, a maioria dos homens brancos sem propriedades foram autorizados a votar,
mas afro-americanos, mulheres, nativo-americanos, pessoas que não falavam inglês e cidadãos com idade entre 18 e 21, eles tiveram que lutar pelo direito de votar nos Estados Unidos. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Que tipo de governo tem os Estados Unidos? E, na verdade, seria uma democracia republicana, uma república democrática. Se eu mostrasse a foto de uma maçã e perguntasse o que era e alguém dissesse que é uma maçã, não está errado, mas não seria a história completa, porque poderia ser uma maçã Granny Smith ou poderia ser uma maçã Pink Lady, são apenas diferentes tipos de maçãs, porque há muitos e muitos tipos de maçãs. Então, dizer que os Estados Unidos são uma democracia não é errado, mas não é totalmente correto, porque uma república democrática, os cidadãos têm o poder de participar num sistema político representativo. Tanto uma república quanto uma democracia, os cidadãos têm o poder de participar de um sistema político representativo. Eles elegem pessoas para representar e proteger seus interesses na forma como o governo funciona. Ou seja, os Estados Unidos, como a maioria das nações modernas, não são nenhuma república pura, nem uma democracia pública. É um híbrido. E a principal diferença é a medida em que as pessoas controlam o processo de criação de leis em cada forma de governo. Porque a gente pode pensar que a regra da maioria é uma boa ideia. Mas e quando os períodos em que a maioria é racista, homofóbica ou patriarcal? Você quer que essa maioria suprima os direitos das minorias? E é essa a tensão fundamental em uma democracia. Como proteger a regra da maioria, mas fazê-lo de forma que a maioria proteja os direitos das minorias. Então, o que os pais fundadores fizeram para criar? Foi criar instituições como o colégio eleitoral, que impedia a eleição direta de um presidente, e o Senado, que dava representação igual aos estados, com grandes populações e aquelas com pequenas populações. E eles também se comprometeram a dar ao Sul uma participação desproporcional. Então, essa concessão é de 2/3, onde eles criaram essas 3 instituições, colégio eleitoral, o Senado, e depois uma concessão de 2/5. Todas concessões que foram feitas para que a Constituição fosse ratificada. Então, essas 3 instituições, elas foram realmente criadas para controlar a democracia. A principal instituição que restringe a regra da maioria é o Senado. Portanto, no passado, quando estavam tentando organizar como tudo funcionaria no Senado, os pais fundadores, eles queriam, na verdade, uma representação proporcional. Isso significava que se você fosse um estado, como a Virgínia era na época, com a maioria da população, você teria a maioria da representação. Já um estado como o Delaware, com a menor população, teria a menor representação. E o que o Delaware disse foi: não. Se você não nos derem o mesmo número de representantes que os grandes estados, nós iremos embora. Nós vamos nos juntar à França. Isso foi apenas 10 anos após a Revolução. E você tem pequenos estados ameaçando se unir a outros países. Houve uma grande crise. E foi por isso que eles disseram, tudo bem, os grandes estados terão 2 senadores e os estados pequenos terão 2 senadores. Ou seja, o que temos hoje é a Califórnia, com uma população muito grande e muito diversificada, que é 67 vezes maior do que, digamos, Wyoming, e ela tem 2 senadores e Wyoming tem 2 senadores, que é uma população majoritariamente branca e rural. Então, essas são as instituições que foram criadas para realmente controlar a regra da maioria.
Portanto, mais uma vez, quando eu digo que os pais fundadores estavam considerando os direitos das minorias, a minoria que eles estavam considerando eram eles mesmos, porque os proprietários brancos, os homens proprietários, eram na verdade uma minoria. Os homens brancos proprietários de terras. E mesmo nos estados do sul, os proprietários de escravos eram minorias. Ou seja, ao conseguirem essa concessão de 3/5, e eu vou presumir que vocês entendam essa concessão de 3/5, porque já foi falado antes no movimento, se não, podem fazer Google. Isso lhes deu representação igual onde normalmente não teriam. Isso teve efeitos realmente consequentes, ou tem efeitos consequentes hoje em dia. Quando a gente pensa na proteção dos direitos das minorias, pensamos na proteção das minorias vulneráveis, das pessoas privadas de direitos e perseguidas. Mas, como eu disse, os pais fundadores eles estavam preocupados com um grupo minoritário privilegiado, basicamente eles mesmos. E o que nós vemos agora é esse mesmo tipo de coisa, em que uma minoria branca privilegiada, conservadora e sexista está tentando suprimir o poder de uma maioria governamental multirracial e muito mais diversificada. E essa é a situação muito perigosa para a democracia americana atual. O principal exemplo é a Suprema Corte. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 5 dos 6 juízes conservadores da Suprema Corte foram nomeados por presidentes que perderam o voto popular inicialmente e foram confirmados por senadores que representavam uma minoria de americanos. Ou seja, a Suprema Corte é um produto da regra da minoria, não da regra da maioria. É um produto de duas instituições distorcidas, o Colégio Eleitoral e a nomeação de senadores dos Estados Unidos. E essas instituições, elas são falhas porque violam o princípio de uma pessoa e um voto. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto, por causa de tempo. Então, pensando um pouco mais, esse é um dos problemas do originalismo. Porque se a gente volta no tempo, temos que reconhecer que James Madison e muitos dos outros autores proeminentes, eles estavam muito insatisfeitos com as concessões que tinham que ser feitas para ratificar essa Constituição. Eles não estavam satisfeitos com a forma como o Senado, eles não estavam satisfeitos com o Colégio Eleitoral, eles não estavam satisfeitos com essa concessão dos 3/5. Eram concessões para que fosse ratificado, mas eles viram os problemas que isso poderia trazer. Então, eles queriam um órgão de elite, e eles estavam preocupados consigo mesmos, como uma minoria, mas eles também podiam ver onde isso levaria os Estados Unidos a não serem democráticos. Ou seja, a Constituição foi realmente ratificada para verificar a democracia, mas não deveria ter ficado assim. Se fosse um documento vivo, deveria ter havido, como houve, emendas feitas para realmente explicar ou expandir a votação. Ok, vamos continuar. Vamos descer e olhar para mais uma coisa e depois encerramos. 1863, que marcamos isso na nossa linha, Atos 27, onde o navio se desvia. Ou seja, 1863 é um ponto de virada na Guerra Civil. Chegamos a 1º de janeiro, quando o governo emitiu a Proclamação da Emancipação. Essa proclamação foi uma ordem presidencial e não foi uma lei aprovada pelo Congresso. Portanto, foi o Lincoln que a promoveu. Ele estava pressionando por uma emenda
escravagista, que é a Constituição dos Estados Unidos, mas isso vinha mais tarde. Essa foi a proclamação, na verdade, apenas para unificar e fortalecer o seu partido. Então, vamos ler um trecho dessa proclamação de emancipação. Foi escrito em 1862, mas entrou em vigor a 1º de janeiro de 1863. No primeiro dia de janeiro, no ano do Nosso Senhor de 1863, todas as pessoas mantidas como escravas em qualquer estado ou parte designada de um estado, cujo povo esteja então em rebelião contra os Estados Unidos, serão a partir de então livres para sempre. E o governo executivo dos Estados Unidos, incluindo suas autoridades militares e navais, reconhecerá e manterá a liberdade dessas pessoas e não fará nenhum ato ou atos para reprimir essas pessoas ou qualquer uma delas em qualquer esforço que possam fazer para obter a sua liberdade real. Portanto, o que queremos observar aqui é que ela atribui forças federais e responsabilidade de manter a liberdade a pessoas não escravizadas. Então, a responsabilidade, ela recai sobre as forças federais. E mais tarde, isso entrou em vigor no início de 1863, mas a Batalha de Gettysburg é o ponto de virada da Guerra Civil, e isso é julho. E mais tarde no ano, em dezembro, nós vemos que Abraham Lincoln ele vai fazer o discurso de Gettysburg. Ele está dedicando o cemitério aos soldados que morreram na guerra até aquele momento em Gettysburg, em Pensilvânia. E na tarde de 19 de novembro, ele faz o discurso de Gettysburg. Perdão, na verdade eu pulei. Aqui está. Há 407 anos, nossos pais trouxeram a esse continente uma nova nação, concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. E nós aqui decidimos que esses mortos não terão morrido em vão, que essa nação sob Deus terá um novo nascimento de liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá da terra. Assim, milhares de soldados caíram em Gettysburg para que o governo do povo, pelo povo e para o povo não perecessem da terra. E presumivelmente, um governo do povo e o povo era aquele que o povo selecionava. Mas que povo? Todas as pessoas que são criadas iguais. Portanto, a única maneira, a única forma de um governo ser do povo é por meio do voto justo e livre nas eleições. Em 1865, a Guerra Civil terminou e veremos o início da Era da Reconstrução, de 1865 a 1877. Os atos de reconstrução de 1867 estabeleceram um processo de readmissão dos Estados do Sul na União. Seu foco principal era trazer os Estados do Sul de volta à plena participação política na União, garantindo direitos aos ex-escravos e a novos relacionamentos livres e independentes entre afro-americanos e brancos. Portanto, isso exigiria 3 emendas importantes à Constituição. Então, em 1865, a 13ª emenda aboliria a escravidão. Em 1865, novamente, a 14ª emenda, ela concede cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, incluindo ex-escravizados, e garante a todos os cidadãos a proteção igualitária da lei. E depois, a 15ª emenda. O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não deve ser negado ou restringido pelos Estados Unidos ou por qualquer estado em razão de raça, cor ou condição anterior de servidão. Essas são as palavras da 15ª emenda e o Congresso tomará medidas imediatas. E na década de 1870, o governo federal aprovará o que chamamos de leis de execução, que é o Enforcement Acts, e dará ao governo federal supervisão para garantir os afro-americanos
que eles possam voltar. E vai haver esse período de 10 anos de reconstrução, que foi realmente uma era de ouro. As tropas federais foram para o sul, e devido à sua presença no sul e essa aplicação da 15ª emenda, os senadores negros do Mississippi que foram eleitos. Havia governadores negros da Louisiana, e foi um período incrível e breve de 10 anos. Então, nós vamos parar por aqui, por enquanto, por causa de tempo, e depois vamos voltar e ver o que acontece no final dessa era de reconstrução e como os direitos de voto retrocederam e o que precisava ser feito. Então, apenas um lembrete, nós estamos analisando o direito de voto porque voltamos as nossas linhas de Atos 27, nós notamos que a lei dominical é simbolizada por Fábio Máximo Gurgis, e notamos que Fábios é feijão fava, que é usado em votações e eleições. Portanto, estamos analisando a história do direito de voto na Terra Gloriosa. Então, eu os convido a se ajoelharem comigo em oração. Querido Deus Celestial, nós te agradecemos por causa desses eventos externos e na igreja, onde as pessoas conseguem ver essa questão de proteção dos direitos humanos. Entenderíamos como isso se relaciona a nós e como devemos ver os eventos externos hoje em dia, e como isso afeta a nossa linha de restauração de Éden ao Éden. Então, por favor, nos ajuda a entender o que é necessário para colocar de lado aquilo que não é e para ver como é que o teu caráter deve ser visto nas pessoas e como temos que nos tratar. Então, te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.